Pechen. Top, a realidade financeira das compras modernas e a promessa de um acre. A família americana média gasta quase $1.000 por mês em compras. Isso dá 12 mil por ano. E se você possui apenas um acre de terra, está sentado em algo que poderia substituir metade dessa conta permanentemente. Mas aqui está o problema que ninguém quer admitir. A maioria dos conselhos sobre autossuficiência diz para você plantar uma horta, ter algumas galinhas, colocar algumas árvores frutíferas e, de alguma forma, você nunca mais precisará de um supermercado. Isso é uma fantasia. A família Dervais em Pasadena, a propriedade urbana mais famosa da América, cultiva 3.175 quilos de comida em 1/10 de acre, e eles ainda compram grãos toda semana. Então, um acre pode realmente alimentá-lo o ano todo? Não completamente, mas pode fazer algo melhor. Pode substituir os alimentos mais caros, mais perecíveis e de menor qualidade da sua dieta por coisas mais frescas, mais nutritivas e que não custam quase nada depois que o sistema está funcionando. Top 2. A estratégia de layout e zoneamento de permacultura. A diferença entre uma propriedade que economiza dinheiro real e uma que apenas consome seus fins de semana resume-se a uma coisa: layout. Não o quanto você trabalha, não o quanto você gasta, mas o arranjo físico de cada planta, animal e sistema em sua propriedade. Vou guiá-lo pelo layout exato, zona por zona, que transforma um acre em um sistema de produção de alimentos para o ano todo, começando com um número que deve deixá-lo irritado. O UCDA rastreia o custo para alimentar uma família de 4 pessoas todos os meses. Em janeiro de 2026, até mesmo a opção mais barata, o Plano Alimentar Econômico, chega a $993 americanos por mês. O plano moderado passa de 1.300, e esses números ainda são cerca de 24% mais altos do que o custo dos alimentos antes da pandemia. Aquele pico em 2022, inflação de alimentos de 11,4%, a pior desde 1979, nunca baixou totalmente. Os preços simplesmente ficaram lá em cima. Agora, aqui está o que torna isso pessoal. Cerca de 58% do orçamento médio de alimentação vai para compras de supermercado. O resto vai para restaurantes e delivery, que sua propriedade não pode tocar. Portanto, dentro dessa parcela de supermercado, as categorias que você pode realmente substituir com um acre: hortaliças, ovos, frutas, ervas, um pouco de carne, mel, representam cerca de 40 a 55% dos seus gastos com alimentação em casa. Faça as contas reais. E uma propriedade de um acre bem projetada economiza de $2.000 americanos a $8.000 americanos por ano no terceiro ano. Não 12 mil, nem contas de supermercado zero, mas de 2 a 8 mil em economia real em alimentos que são dramaticamente melhores do que os que você está comprando. E aqui está a parte que muda o cálculo inteiramente. Você não está apenas economizando dinheiro. Você está se protegendo contra um sistema alimentar que está ficando mais frágil a cada ano. Os preços dos ovos atingiram quase $5 americanos a dúzia em janeiro de 2025, depois que a gripe aviária dizimou 44 milhões de galinhas poedeiras em 4 meses. Prevê-se que a carne bovina suba mais de 10% em 2026, porque o rebanho de gado dos EUA é o menor desde a década de 1950. A cada ano que você espera para começar a produzir sua própria comida, a lacuna entre o que você está pagando e o que poderia estar cultivando aumenta. Mas a economia não vem apenas de cultivar mais. Ela vem de cultivar de forma mais inteligente. E isso começa com a forma como você organiza a sua propriedade. Top 3. Projetando o sistema e resolvendo o enigma da água. A maioria das pessoas planta sua horta onde for conveniente. Colocam o galinheiro onde houver espaço. Espalham árvores frutíferas pelo quintal como decoração e depois se perguntam por que tudo parece tarefas separadas em vez de um sistema único. O motivo é simples. Eles pularam o design. Os designers de permacultura sabem há 50 anos que pequenas propriedades funcionam melhor quando são organizadas em zonas com base na frequência com que você visita cada área. As coisas que você toca todos os dias, ervas,
saladas, a composteira, ficam a 10 metros da sua porta dos fundos. Coisas que você verifica algumas vezes por semana. Galinhas, a horta principal, ficam no próximo anel. Sistemas perenes que cuidam de si mesmos. Árvores frutíferas, arbustos de bagas, floresta de alimentos, ficam mais longe. E as bordas da sua propriedade fazem o trabalho silencioso. Quebra-ventos, árvores fixadoras de nitrogênio, produção de cobertura morta, mulch. Mas aqui está a parte que quase todos os vídeos de homesteading pulam. Antes de colocar uma única planta, você precisa resolver a água. Jeff Lawton, um dos designers de permacultura mais respeitados do mundo, ensina o que ele chama de prioridade da estrutura principal. Água primeiro, acesso em segundo, estruturas em terceiro. Uma única vala de contorno de 30 metros, basicamente uma trincheira rasa cavada ao longo do contorno da sua terra, custa de US$ 200 americanos a US$ 500 americanos para instalar. Ela captura a água da chuva, permite que ela penetre no solo lentamente e elimina US$ 1.000 americanos por ano ou mais em custos de irrigação. Um acre tem cerca de 4.046 metros quadrados. Após sua casa, garagem e recuos, você está trabalhando com cerca de 3.200 a 3.700 metros quadrados. Isso é suficiente, mas apenas se cada metro quadrado tiver uma função. Aqui está o layout. Sua horta de cozinha fica mais próxima da casa. Além disso, sua floresta de alimentos, adjacente à floresta de alimentos, seu cercado de galinhas e estação de coelhos, posicionados para que o esterco flua morro abaixo para as caixas de compostagem e minhocários. Suas colmeias ficam na fronteira entre a floresta de alimentos e a horta, bem na rota de voo de cada flor em sua propriedade. E seu perímetro é plantado com confrei, amoreira e árvores fixadoras de nitrogênio que produzem cobertura morta gratuita, ração animal gratuita e fertilizante gratuito. Cada zona alimenta a próxima. Nada fica ocioso. Nada é desperdiçado. 2. Top 4. Zona 1 e a ciência da colheita contínua. Agora, deixe-me mostrar o que cada zona realmente produz. Começando pela que se paga mais rápido. Esta é a Zona 1. Ela fica a 10 metros da porta da sua cozinha. E há uma razão para isso. Se suas saladas estiverem a 60 metros de distância, você deixará de colhê-las e pegará algo na geladeira. Isso não é preguiça. É apenas como as pessoas funcionam. Proximidade é igual a produtividade. John Givens, o homem que passou 50 anos provando quanta comida você pode cultivar em um espaço pequeno, mostrou que 370 metros quadrados de canteiros biointensivos podem alimentar uma pessoa com uma dieta vegana completa. Seu método: canteiros elevados de escavação dupla, com espaçamento reduzido. Produziu de 45 a 90 quilos de cenouras por 9 metros quadrados e até 180 quilos de pepinos no mesmo espaço quando o solo está maduro. Você não precisa de 370 metros quadrados para começar. Um único canteiro elevado de 1,2 metros por 2,4 metros, bem gerido com plantio sucessivo, produz de 45 a 68 quilos de tomates em uma temporada, ou 13 a 27 quilos de folhas verdes com cortes repetidos. Aqui é onde a maioria das pessoas trava. Elas plantam uma rodada de alface em abril, colhem em junho e depois aquele canteiro fica vazio por 3 meses. Isso não é uma horta, isso é um hobby. O plantio sucessivo é a solução. Você semeia uma nova fileira de verduras a cada 10 dias. Alface, rúcula, espinafre, rabanetes. Culturas rápidas que amadurecem em 21 a 45 dias, quando uma fileira termina. A próxima já está produzindo. Você não colhe uma vez. Você colhe continuamente de março a novembro. E então o inverno chega. E a maioria das pessoas simplesmente para. Elliot Coleman cultiva no Maine, Zona 5, invernos brutais, e ele colhe verduras frescas 12 meses por ano com nada além de estufas de túnel não aquecidas e coberturas de fileira flutuantes. Sua percepção é algo que a maioria das pessoas não percebe.
A maior parte dos EUA recebe mais luz solar no inverno do que o sul da França. O frio não é seu inimigo. Os dias curtos são. Então, você planta suas culturas de inverno em setembro e outubro, enquanto ainda há luz do dia suficiente para que alcancem a maturidade. Então, as estufas frias apenas as mantêm em um estado de animação suspensa até que você esteja pronto para colher. Espinafre, alface de cordeiro, cleitonia, couve, cenouras, alho poró. Todos eles ficam sob plástico simples e cobertura de fileira até janeiro. As cenouras ficam realmente mais doces após uma geada. As plantas concentram açúcares para evitar o congelamento. Uma cenoura não congela até menos 1,6 graus Celsius, abaixo do ponto de congelamento da água, por causa desses açúcares dissolvidos. Top 5. A floresta de alimentos e o empilhamento perene de calorias. Sua horta de cozinha cuida dos vegetais, mas vegetais sozinhos não o sustentarão o ano todo. A próxima zona é onde suas calorias realmente começam a se acumular e, uma vez estabelecida, ela mal precisa de você. Uma floresta de alimentos é a coisa mais próxima de comida grátis que realmente existe. Você planta uma vez, mantém levemente e ela produz por décadas. O conceito é simples. Em vez de plantar árvores frutíferas em uma fileira com solo nu por baixo, como funciona um pomar, você empilha camadas, árvores frutíferas altas no topo, árvores menores como o figo e a moreira abaixo, arbustos de bagas sob essas, culturas de cobertura de solo como morangos e trevo na base. Cada camada produz comida, e as camadas trabalham juntas para que todo o sistema precise de menos água, menos fertilizante e menos controle de pragas do que qualquer cultura única plantada sozinha. 1/4 de acre de floresta de alimentos é tudo o que você precisa do seu 1 acre. Aqui está o que ela realmente rende quando madura. Macieiras padrão produzem de 10 a 20 alqueires por árvore. Isso dá de 180 a 360 quilos de fruta de uma árvore. Macieiras semianãs, que são melhores para a maioria das propriedades porque são mais fáceis de colher, dão de 90 a 180 quilos. Peras são semelhantes. Pessegueiros produzem de 60 a 120 quilos. Mas aqui está algo que ninguém te conta. Pessegueiros vivem apenas de 12 a 15 anos. Planeje plantar um substituto a cada 7 anos. Ou você terá uma lacuna na produção que dura meia década. Agora, as árvores que a maioria das pessoas ignora são as que deveriam ser plantadas primeiro. As amoreiras dão frutos dentro de 2 a 3 anos após o transplante. Uma amoreira madura deixa cair tanta fruta que pode substituir até 2/3 da ração das suas galinhas durante sua janela de frutificação de 60 a 90 dias. Isso não é apenas comida para você. É ração grátis para seus animais. O caqui americano produz em média 40 a 45 quilos por árvore em cultivares enxertadas e começa a produzir no 3º ano. O pau-pau, a maior fruta nativa da América do Norte, é vendida por 15 dólares americanos o quilo em mercados de produtores e produzirá 50% de uma colheita completa mesmo em sombra parcial. A maioria das pessoas nunca considerou plantar uma. As bagas são onde você obtém retornos no 1º ano. Mirtilos produzem de 2 a 4,5 quilos por arbusto e permanecem produtivos por 50 anos ou mais. Isso é meio século de fruta grátis de um plantio. Amoras dão 100 quartos de uma fileira de 30 metros. Sabugueiros chegam a 5 a 7 quilos por arbusto. E o xarope de sabugueiro é vendido por 15 dólares americanos a 20 dólares americanos a garrafa se você quiser transformar o excedente em dinheiro. Stefan Sobkowiak administra um pomar de permacultura em Quebec. Zona 4. Frio sério. Usando um padrão que ele chama de NAP. Fixador de nitrogênio. Maçã, ameixa, repetido em cada fileira. Ele tem 80 cultivares de maçã escalonadas, de modo que uma variedade diferente amadurece a cada 10 dias de julho a novembro. Sem excesso, sem desperdício. Ele não aplica fertilizante externo desde 2007. Essa é a floresta de alimentos. Ela alimenta você, alimenta seus animais e se torna mais produtiva a cada ano enquanto você trabalha menos. 3. Top 6. Integrando pequenos animais para proteína e fertilidade. Frutas e vegetais sozinhos não cobrem sua proteína. A próxima zona cuida disso.
E a integração entre esses sistemas é onde a verdadeira mágica acontece. 6 galinhas em um acre é o ponto ideal. Isso lhe dá de 1.400 a 1.700 ovos por ano, cerca de 120 dúzias. E a raça que você escolhe importa mais do que a maioria das pessoas pensa. Australorps e Plymouth Rocks botam de 200 a 280 ovos por ano ao longo de 3 a 5 anos produtivos. Isso é produção constante e confiável. Os híbridos de alta produção, como Isa Browns, chegam a mais de 300 ovos, mas elas se esgotam em 18 meses. Seus corpos não conseguem sustentar isso. Fígado gorduroso, falha reprodutiva, ovo preso. Você ganha mais ovos no início e uma ave morta mais cedo. Aos preços atuais da ração, 6 galinhas custam de 170 dólares americanos a 300 dólares americanos por ano em ração convencional. Seu custo por dúzia sai por cerca de 1 dólar e 40 centavos a 2 dólares e 50 centavos. Mesmo com a queda dos preços dos ovos em 2026, seus ovos de quintal ainda competem no preço e destroem os ovos de supermercado em qualidade. Mas aqui está o que a maioria das pessoas erra. O valor real das galinhas em 2026 não são os ovos. É todo o resto. 6 galinhas produzem cerca de 350 quilos de esterco por ano. Isso é nitrogênio, fósforo e potássio gratuitos para sua horta. Use o método de cama profunda. Construa de 10 a 20 centímetros de maravalha de pinos ou cama de cânhamo. Deixe a galinha ciscar e revirar. E tudo se transforma em composto no local. Você limpa 1 ou 2 vezes por ano em vez de semanalmente. A atividade microbial gera vitaminas do complexo B que as galinhas absorvem ao ciscar. Suplemento de ração grátis. Esforço zero. Agora, posicione seu galinheiro adjacente à sua floresta de alimentos. Frutas caídas, as machucadas, as que você não vai comer, vão direto para as galinhas. Isso compensa os custos de ração em mais 15 a 20%. Suas galinhas comem o que cai. O esterco delas alimenta o composto. O composto alimenta as árvores. As árvores deixam cair mais frutas. É um ciclo. E depois há os coelhos. A maioria das pessoas os ignora completamente. E isso é um erro. Um trio de reprodução. Um macho e 2 fêmeas. Produz de 45 a 135 quilos de carne limpa por ano em um espaço menor que um depósito de jardim. Eles são silenciosos, sem barulho, sem reclamações de vizinhos. Na maioria dos subúrbios onde galinhas são proibidas, coelhos são perfeitamente legais. A carne de coelho tem 33 gramas de proteína por 100 gramas, 40% mais que o frango, 4 vezes mais ferro, 22 vezes mais B12, 2/3 menos gordura saturada. E o esterco deles é o segredo mais bem guardado da jardinagem. Os pellets de coelho podem ir direto para seus canteiros sem compostagem. Eles não queimam as plantas. O nitrogênio é liberado lentamente. Um trio produz cerca de 450 quilos de fertilizante pronto para a horta por ano. Coloque um minhocário sob as gaiolas dos coelhos. O esterco cai. As minhocas o processam em vermicomposto. O excedente de minhocas torna-se ração de alta proteína para as galinhas. Coelhos alimentam minhocas. Minhocas alimentam galinhas. Galinhas alimentam o composto. Composto alimenta a horta. Restos da horta alimentam os coelhos. Uma máquina. Não 5 projetos separados. Top 7. O papel crítico da apicultura e polinização. Há mais um elemento que une todo este sistema. E sem ele, sua floresta de alimentos produz de 30 a 50% menos comida. 2 colmeias em um acre. Isso é tudo o que você precisa. E o que elas devolvem é desproporcional ao que custam. Uma única colmeia estabelecida produz de 13 a 27 quilos de mel por ano. Isso resolve seu adoçante. Mas o mel nem é o evento principal. A polinização é. Pesquisas mostram que morangos polinizados por abelhas têm valor comercial quase 40%, maior por fruto, e duram 12 horas a mais na prateleira do que bagas polinizadas pelo vento. A produtividade das maçãs aumenta de 15 a 20% com a polinização adequada. Suas árvores frutíferas,
seus arbustos de bagas, suas abóboras, seus pepinos, todos produzem significativamente mais comida quando as abelhas estão trabalhando neles diariamente. Coloque suas colmeias na fronteira entre sua floresta de alimentos e sua horta. Isso as coloca na rota de voo de cada cultura em flor na sua propriedade. Elas não ocupam espaço de cultivo útil. Elas multiplicam tudo ao seu redor. Agora, tenho que ser honesto sobre algo que a maioria dos conteúdos de apicultura não dirá. A pesquisa de apicultura de 2024 a 2025 registrou uma taxa de perda anual de colônias de 55,6%. É a mais alta já documentada. As perdas de inverno sozinhas atingiram 40% e o assassino número 1 são os ácaros varroa. Portanto, planeje ter 2 colmeias, não uma, porque é provável que você perca pelo menos uma. O início realista para 2 colmeias é de $1.200 americanos a $2.000 americanos, incluindo equipamentos, abelhas, roupas de proteção e ferramentas. É mais do que a maioria dos vídeos do YouTube diz. Mas é um número honesto. 4. Top 8. Maximizando o perímetro e quebra-ventos comestíveis. Agora, o anel externo da sua propriedade. Esta é a zona que a maioria das pessoas deixa como grama cortada ou ervas daninhas na cerca. Isso é espaço morto. Plante com Confrei Bocking 14. Esta planta pode ser a coisa mais útil em toda a sua propriedade. Você pode cortá-la de 4 a 7 vezes por temporada. Cada planta produz de 7 a 13 quilos de biomassa por ano. Isso é cobertura morta gratuita para seus canteiros. E é carregada de potássio, que é exatamente o que as árvores frutíferas precisam. Folhas de confrei secas atingem 26% de proteína. Isso é comparável à alfafa. Suas galinhas e coelhos vão comer. Você está cultivando ração animal gratuita em terras que, de outra forma, seriam apenas uma linha de cerca. Uma regra crítica: plante apenas a Bocking 14, o híbrido estéril. O confrei comum se espalha agressivamente por sementes. A Bocking 14 só se espalha por estacas de raiz. Você controla para onde ela vai. Ao longo do perímetro, adicione árvores fixadoras de nitrogênio. A acácia negra fixa de 12 a 45 quilos de nitrogênio por acre por ano. Suas folhas têm 23% de proteína. Ótima ração para aves. Sua madeira é tão resistente ao apodrecimento que dura de 70 a 100 anos, como mourões de cerca. E é uma das melhores árvores para abelhas na América do Norte. Um aviso: pule a oliveira de outono, Autumn Olive. Ela é invasiva e proibida em muitos lugares. Plante gumi no lugar, mesma fixação de nitrogênio. Frutos comestíveis e não dominará sua região. Pesquisas mostram que quebra-ventos aumentam a produtividade das culturas de 12 a 44%. Torne seu quebra-vento comestível. Sabugueiro, avelã, arônia. E um plantio serve a 3 funções: proteção contra o vento, produção de alimentos e habitat para a vida selvagem. Seu perímetro não custa quase nada para estabelecer. O confrei cresce de estacas de raiz. A amoreira cresce de estacas. Você pode plantar uma borda inteira por menos de $50 americanos. Top 9. Os 4 pilares da preservação de alimentos. Cultivar toda essa comida não significa nada se você não puder guardá-la. E a lacuna entre o excedente de verão e sua mesa de inverno é onde a maioria das propriedades desmorona. Você pode cultivar uma montanha de tomates em agosto e ainda passar fome em fevereiro. Eu vi isso acontecer. As pessoas colhem 20 quilos de produtos em uma semana e deixam metade apodrecer no balcão porque não estavam preparadas para armazenar. A preservação não é opcional. É a ponte entre sua estação de cultivo e sua estação de comer. Você precisa de 4 métodos. O enlatamento cuida de suas frutas, molhos e vegetais ácidos. Você precisa de uma panela de pressão para enlatados para alimentos de baixa acidez. Frutas enlatadas em casa mantêm a qualidade máxima por 12 a 18 meses. Vegetais e carnes de baixa acidez permanecem seguros por 2 a 5 anos. A desidratação é onde a vida útil fica séria. Vegetais desidratados armazenados em sacos Mylar com absorvedores de oxigênio duram de 8 a 10 anos. Grãos podem chegar a 20 ou 30 anos. O armazenamento em adegas de raiz, root cellaring, é o truque mais antigo e barato.
Você pode enterrar uma lata de lixo galvanizada de 75 litros. Isolar o topo e armazenar 27 quilos de batatas mais 13 quilos de cenouras de novembro a março por menos de 20 dólares americanos. Uma regra que a maioria não sabe. Nunca guarde maçãs com batatas. As maçãs liberam gás etileno que faz as batatas brotarem. E depois há a fermentação. Eletricidade zero, sem panela de pressão, sem equipamento especial. Chucrute, kimchi, picles. É a única técnica de preservação que realmente torna a comida mais nutritiva do que era crua. A fermentação cria vitaminas do complexo B e aumenta a biodisponibilidade de minerais. Uma propriedade de um acre bem gerida produz realisticamente de 680 a 1.360 quilos de comida preservável por ano. 5. Top 10. Evitando os 5 erros críticos do homesteading. O motivo número 1 pelo qual as propriedades falham não é o solo ruim, não é o clima errado, não é nem o dinheiro. É tentar construir tudo de uma vez. Eu vejo isso constantemente. Alguém assiste a alguns vídeos, fica empolgado e, em uma primavera, começa uma horta enorme. Constrói um galinheiro, encomenda abelhas, planta 15 árvores frutíferas, compra coelhos e monta um minhocário. Em junho, estão exaustos. Em agosto, estão ressentidos. Em outubro, estão vendendo as galinhas e a horta é um matagal. Comece com 2 coisas no seu primeiro ano: sua horta de cozinha e suas galinhas. Faça-as funcionar bem. Aprenda os ritmos. Depois, adicione uma nova zona por temporada. Em 2 anos, você terá o sistema completo funcionando sem nunca bater naquela parede. Erro número 2. Pular o teste de solo. Um teste de 20 dólares americanos diz exatamente com o que você está trabalhando antes de gastar 300 dólares americanos em correções que talvez não precise. Erro 3. Plantar árvores frutíferas sem entender o que elas realmente precisam. Elas exigem de 6 a 8 horas de sol direto. No mínimo, mapeie seu sol antes de plantar. Erro 4. Deixar galinhas soltas por toda a propriedade. Elas destruirão um canteiro em 2 dias. Use um cercado confinado com acesso rotacional. Erro 5. Ignorar os limites honestos de um acre. Você não pode cultivar trigo suficiente em um acre para fazer pão para uma família de 4 pessoas. Você não pode criar uma vaca. Isso precisa de no mínimo 1,5 a 2 acres apenas para o par vaca-bezerro. Café, óleo de cozinha, açúcar, sal. Você vai comprar isso de qualquer maneira. Os que duram não buscam autossuficiência total. Eles buscam substituição estratégica. Substitua os itens mais caros, mais perecíveis e mais tratados quimicamente da sua dieta. Um acre, projetado com intenção, não o torna totalmente autossuficiente, mas lhe dá algo que nenhum supermercado jamais dará. Dá a você um sistema que se torna mais produtivo a cada ano enquanto você trabalha menos. Comece com a horta e as galinhas. Adicione uma zona por temporada. Faça o teste de solo. Plante a amoreira que você deveria ter plantado 3 anos atrás. Seu acre é suficiente. Sempre foi. Você só precisava do layout certo para provar. Se este projeto para a Terra mudou a forma como você vê seu próprio quintal, por favor, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos desenterrando os segredos da autossuficiência que o mundo moderno tentou enterrar. Plante seu futuro hoje. O próximo tesouro da sabedoria do campo será aberto em breve.